Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência ao nosso curso, então, as aulas 15 e 16 do nosso curso. Hoje sem live, hoje a aula é gravada, mas vocês podem e devem estudar com cuidado e me mandar suas perguntas, as suas dúvidas, pelo WhatsApp, por e-mail, enfim, da maneira que for. Hoje nós vamos utilizar o conhecimento que a gente vem desenvolvendo ao longo desse curso em semicondutores, em dopagem, em propriedades elétricas da matéria, em junções PN, para abordar esses dispositivos fotovoltaicos. Então, vamos lá, mas antes de falar de fotovoltaicos, eu quero voltar um pouquinho na aula passada, aproveitando uma pergunta que um de vocês me mandou essa semana com relação às aulas passadas. Então, a pergunta era sobre a barreira Schottky, que eu discuti com vocês, que surge quando você tem um contato de um semicondutor com um metal em determinadas condições, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem um semicondutor tipo N em contato com um metal. Nesse caso aqui, vocês podem ver que o potencial do metal é inferior ao potencial do semicondutor, então, portanto, em princípio, haveria uma tendência espontânea de que elétrons na banda de condução desse semicondutor migrassem para o metal. Esse fluxo vai ocorrer, então eu vou ter um acúmulo de elétrons aqui nessa região. Por outro lado, a região ao lado da junção do metal com o semicondutor, ela vai ser descarregada e de portadores livres, então nós vamos ter uma concentração de doadores ionizados, né? Vai ser surgido então um campo elétrico aqui, apontando do semicondutor para o metal, e esse campo elétrico vai barrar o fluxo de mais elétrons do semicondutor para o metal. Então, nesse caso, o sistema vai entrar em equilíbrio, né? Havendo acúmulo de carga dos dois lados do material, sendo que no metal essas cargas acumuladas são elétrons, e no semicondutor as cargas acumuladas são núcleos ionizados, nesse caso, positivos, né? Então, pessoal, como essa região aqui da junção ela fica esvaziada de portadores, eu tenho a formação de uma zona de depressão aqui, e como a gente sabe que o nível de Fermi num semicondutor tipo N, ele sobe para ficar perto da banda de condução, como nessa região aqui da junção eu não tenho portadores livres na banda de condução, então o nível de Fermi tem que se afastar da banda de condução, né? Só que o nível de Fermi não mexe, porque o nível de Fermi ele vai atingir uma configuração de equilíbrio entre o nível de Fermi no metal e o nível de Fermi no semicondutor, né? Então, já que o nível de Fermi não pode mudar, o que muda é a banda de condução. Então, a banda de condução sobe em relação ao nível de Fermi da junção, né? Isso daqui a gente chama de encurvamento ou banding, né, da banda. Ela sobe para se afastar do nível de Fermi, né? E longe da junção, a gente tem o comportamento normal de um semicondutor tipo N, né? Bom, então surge uma barreira devido a esse campo elétrico que barra o fluxo de elétrons do semicondutor para o metal, né? Mas já existia uma barreira antes para o fluxo inverso de elétrons, para o fluxo de elétrons do metal para o semicondutor. Então, os elétrons não fluíam do metal para o semicondutor antes, porque a função trabalho do metal é maior do que a do semicondutor. Então, ou seja, aqui no metal,
os elétrons estão em um estado energético mais baixo do que eles estão no semicondutor, né? Então, essa aqui é chamada de barreira Schottky, né? E essa barreira Schottky, ela não muda, né? Ela não muda. Então, ela não muda porque ela depende das propriedades do metal e do semicondutor, né? Vocês podem visualizar isso da seguinte maneira. O elétron agora, os elétrons livres no semicondutor, eles estão aqui depois da zona de depressão. Então, para eles chegarem no metal, eles têm que atravessar a zona de depressão inteira, eles têm que vencer esse campo de junção para chegar até o metal. Por outro lado, o elétron do metal, ele não precisa atravessar a zona de depressão para chegar no semicondutor. Então, se você aplica um campo direto ou reverso nessa barreira, tanto faz. A zona de depressão pode aumentar, pode diminuir, não interessa, né? O que interessa para o elétron que está aqui no metal é chegar no semicondutor, né? Então a gente diz que essa barreira aqui, a barreira Schottky, ela não se altera, independente do campo que eu estou aplicando na junção, né? Na prática, vocês podem perceber, isso não é bem verdade, porque tem aqui um encurvamento da banda, né? Então, esse encurvamento da banda, se o elétron for ficar justamente aqui na junção, ele vai sofrer sim uma pequena alteração de energia, né? Mas isso a gente desconsidera. Então, é por esse motivo que a barreira de potencial, a barreira de contato, ela pode ser afetada pela aplicação de um campo externo, mas a barreira Schottky, a gente considera que ela não é alterada pela aplicação de um campo externo, né? Então essa foi a pergunta que um colega de vocês me mandou e me deixou muito feliz, porque mostra que vocês estão estudando e estão pensando no nosso curso. É isso aí, gente. Então não hesitem em me inscrever, é um prazer discutir isso tudo com vocês, tá? Vamos lá, então. Bom, na última aula eu discuti com vocês de maneira rápida, no final da aula, o que ocorre quando eu tenho uma heterojunção, ou seja, uma junção de dois semicondutores de propriedades diferentes, né? Então, quando a gente discutiu junção PN, nós estávamos falando de homojunções. Podia ser um material tipo P e um material tipo N, mas era o mesmo material. Era silício, era germânio, enfim. Uma heterojunção é quando eu pego dois semicondutores diferentes, eles podem ou não estarem dopados, mas o ponto principal é que eu tenho semicondutores diferentes. Então, eu tenho gaps diferentes, eu tenho a posição da banda de condução desses semicondutores é diferente, né? Então aqui eu peguei esse exemplo aqui, esse trabalho, em que eles fizeram uma heterojunção dessa forma aqui de óxido de galho, né? Óxido de galho beta, com esse óxido de nióbio, né? Então, é um trabalho experimental. Nós reportamos investigações detalhadas do crescimento epitaxial e propriedades de interface de uma heterojunção PN consistindo de um material de gap largo, o óxido de nióbio, e a fase beta do óxido de galho, dióxido de galho, né? O diodo PN exibe uma alta corrente de retificação de cerca de 6 ordens de magnitude a mais ou menos 2 volts, né? Então vejam só como essa barreira, esse diodo é grande, né? Uma análise detalhada de fotoespectroscopia de raios-x revela uma banda intercalada, staggered, que é o que esse desenho aqui mostra, com desníveis na banda de valência de 2,1 electronvolt, que é esse aqui, né? E aqui ele não falou, mas de 0,9 electronvolt na banda de condução. Então, isso daqui é quanto a banda de condução do óxido de nióbio
está mais alta em relação à banda de condução do dióxido de galho. Né? Esse daqui eles chamam de band offset ou desnível de banda. No caso da banda de valência, esse desnível é a banda de valência do óxido de nióbio, ela está 2,1 elétron-volt acima da banda de valência do dióxido de galho. Isso, obviamente, é medido longe da junção, né? Quando a gente já tem o comportamento dos dois materiais natural deles próprios, digamos assim, como se tivessem separados, né? Então já não está mais sentindo o efeito do encurvamento de bandas que surge aqui na junção, né? Mais interessantemente, um alto potencial para cima de 1,1 elétron-volt para o dióxido de galho é observado próximo da região de interface. O desnível da banda de valência e o grande potencial de junção formado nessa heteroestrutura fornecem energias vantajosas para a separação e para a migração de excitons fotogerados, de interesse específico para... Então, Solar Blind Ultraviolet Protection. Então, aqui ele está falando de Solar Powered, né? Então, aqui ele está querendo uma aplicação que seriam em janelas inteligentes que bloqueiam radiação ultravioleta, enfim. Eu achei legal colocar esse abstract aqui para vocês, porque só com os conteúdos que a gente discutiu aqui no curso, vocês são capazes de entender de que se trata esse abstract todo, né? Desse trabalho aqui, publicado recentemente e numa revista prestigiosa, né? Então isso daqui é a cara de uma heterojunção, tá, pessoal? Então aqui eu tenho uma heterojunção de dois semicondutores cristalinos de gap largo, e eu queria mostrar para vocês esse tema, né? Então, voltando um pouquinho no que ele falou ali, ele falou no band alignment staggered, né? Então, staggered seria essa situação aqui, tipo 2, né? Em que a gente tem a banda de valência do material B mais alta em relação à banda de valência do material A, né? Ou seja, pessoal, os estados energéticos, os estados ocupados de maior energia nessa heterossuperfície, eles vão estar aqui no material B. Tá? Por outro lado, os estados vazios de energia mais baixa, eles estão aqui no estado A. Então, é como se, na junção, é como se não é, né? Nessa heterojunção, você tem a banda de valência localizada no lado B e a banda de condução localizada no lado A. Então isso quer dizer staggered em inglês, é algo como intercalado, né? Se você tiver uma heterojunção do tipo 1, você nota que aqui, tanto a banda de condução, a base da banda de condução, como o topo da banda de valência, ambos estão no material A, né? Então, o gap continua no material A, integralmente, né? E o material B, ele vai ter outros efeitos ali, né? Então, isso é o que a gente diz de heterojunção do tipo 1, tipo 2 e do tipo 3 também aqui. No caso do tipo 3, eu também teria staggered, né, intercalado, uma banda intercalada, mas o que acontece é que a banda de condução de um material fica abaixo da banda de valência do outro material, né? Então, aqui a gente tem um comportamento um pouco diferente, né? Então, revisando, no tipo 1, ambos os estados de borda estão de um mesmo lado da heterojunção, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê que o gap
do material 1 é menor do que o gap do material B. A energia da banda de valência do material A é mais alta que a energia da banda de valência do material B, ou seja, os elétrons mais energéticos estão no material A. E, por outro lado, os estados vazios disponíveis de energia mais baixa, que é a banda de condução do material A, também tem energia inferior à banda de condução do material B, né? Então, exemplo disso, que está ali no livro do Rezende, eu mostrei para vocês muito rapidamente na última aula, é uma heterojunção de arseneto de galho com essa liga de arseneto de galho com alumínio, né? Então, essa liga é extremamente variável, porque mudando a concentração de alumínio, você consegue variar bastante as propriedades eletrônicas desse material, introduzindo pouca tensão nele, né? Inclusive, quem for falar para a gente do Nobel do LED azul vai explicar ali como o alumínio no substrato de safira ajudou a resolver o problema que acabou rendendo o Nobel. Mas, de qualquer forma, o ponto é que você mudando esse X aqui, você mudando a concentração de alumínio nessa liga, você consegue alterar as propriedades eletrônicas dela de maneira muito efetiva, né? E, por consequência, também essas heterojunções. Então, esse aqui é um exemplo de heterojunção do tipo 1. Heterojunção do tipo 2, né? Aqui eu preciso corrigir, uma heterojunção do tipo 2 intercalada. Então, aí tanto faz, né? Os materiais podem ter até gap igual em princípio, ou o material A pode ter gap maior que o B maior que o A, enfim. Não vem ao caso, mas o ponto que é importante é que a energia da banda de valência do material A é menor que do material B, então os elétrons de energia mais alta disponíveis nesse sistema estão no material B, enquanto que os estados vazios de energia mais baixa disponíveis estão no material A, né? Então, a energia da banda de condução do material A é menor que do material B. Um exemplo, então, são heterojunções de fosfeto de índio com INSB, né? Índio com antimônio. Esse é um exemplo de heteroestrutura do tipo 2. Bom. E aí as propriedades, o que vai acontecer nisso é igual ao que a gente discutiu, né? Então aqui no caso, por exemplo, que eu mencionei para vocês, eu tenho uma heteroestrutura, aqui na verdade na imagem ele pôs de germânio com a liga de arseneto de galho com alumínio, dopada com alumínio. Poderia ser arseneto de galho puro com arseneto de galho alumínio. Mas as ideias são iguais. Então aqui no caso um lado é tipo N, então eu tenho elétrons livres aqui, e o outro lado é tipo P, então eu tenho buracos aqui, né? E aí, enfim, existe uma variedade de discussões que a gente pode fazer sobre o fluxo de elétrons nessa estrutura, né? Então agora aqui eu vou ter elétrons migrando da esquerda para a direita, eu vou ter buracos migrando da direita para a esquerda, eu tenho a afinidade eletrônica dos semicondutores, esse aqui, né? Eu tenho o potencial elétrico, né? Que tal que a função trabalho no semicondutor é dada por essa expressão, EFI, né? Eu tenho o desnível de bandas de condução e de valência, que tem que ser medido longe da região de encurvamento de bandas, né? E eu vou ter um encurvamento de bandas aqui também, né? Então aqui nesse caso, tipo E à esquerda, tipo P à direita, né? A gente pode estimar então o desnível
da banda de condução e da banda de valência nos dois materiais, né, que tem que ser olhado então longe do gap. Tá? Então vai haver a formação de uma barreira de potencial devido ao acúmulo de carga de elétrons passando para a liga, que é a semente de galho com alumínio, né? Enfim. Então é disso que se tratam as heterojunções, pessoal, tá? Então é um comportamento análogo ao que a gente viu para as junções PN. O que muda aqui é que o desnível na banda de valência e na banda de condução agora não é mais igual, né? Então o desnível não é mais igual e ele vai ser dado por essas relações aqui, né? E o potencial de barreira vai ser dado por esse V0 que está relacionado então ao encurvamento tanto da banda de condução no lado A quanto no lado B da nossa heterojunção, né? Aqui a figura que eu já tinha mostrado para vocês na aula anterior, né? E muito bem, então agora vamos continuar. A gente, na aula anterior eu já citei para vocês rapidamente células solares choque, né? Então, aqui nesse caso, eu mencionei para vocês que elas funcionam quando o potencial na junção é um potencial direto e existe a formação, então, de uma zona de depressão, e a gente vai entrar nisso agora. Então, as crianças estavam fora e chegaram agora, então vocês podem esperar que eu seja interrompido a qualquer momento. Eu vou tentar me manter aqui concentrado, falando com vocês, né? Bom, pessoal, então, um fotovoltaico, ele é composto, em geral, né, de maneira básica. É claro que existe aqui uma multiplicidade de arquiteturas. Hoje em dia existem arquiteturas muito mais complexas que essa. Mas o princípio, em geral, é você ter uma homojunção, né, um material NP, uma junção PN. Aqui no caso, eu tenho uma região dopada tipo N, com concentração muito maior do que a região dopada tipo P, né? Então seria uma junção N mais P. Então, porque a região N tem uma concentração de doadores muito maior do que a concentração de aceitadores no lado P, o que acontece é que a região N é muito mais estreita que a região P, e a zona de depressão no lado N vai ser muito mais curta, muito mais estreita do que no lado P, por causa da neutralidade de cargas, né, pessoal? Então, a carga total que eu tenho que ter do lado N tem que ser igual à carga total que eu tenho que ter do lado P. Se eu tenho muito mais doadores do lado N por unidade de volume do que eu tenho do lado P, então o volume que eu preciso no lado N é muito menor do que o volume que eu preciso no lado P, para que a quantidade de carga seja igual. Então aqui nesse caso, a iluminação, os fótons, eles incidem no lado tipo N. A gente já vai ver por que disso, né? É colocada uma cobertura, invasão de quarto. deixa ela ver. Ela só quer mostrar uma coisa. Vili, por favor, sem choro, Vili. Desculpa, gente. O choro é pior do que... Mostra, amor. Muito legal. Muito legal. Agora você deixa o papai dar aula, amor? Tá, deixa eu dar aula agora. Tá bom. Tá, vai, querida, por favor. São bichinhos. Os alunos vão pensar que você está falando deles. Vão, gente. Obrigado. Bom, vamos lá, então.
Então, pessoal, aqui na superfície que é irradiada, é utilizada uma cobertura anti-reflexo. Então, assim, eu diminuo a quantidade de radiação que é refletida de volta para o meio externo, numa tentativa de aumentar a absorção óptica, né, para melhorar a eficiência do fotovoltaico. Em geral, esses fotovoltaicos, você tem eletrodos que são feitos em forma de pente, né? Então, são como se fossem dedos o eletrodo, ele não é uma chapa metálica única, justamente para você permitir que a luz incida por entre os dedos desse eletrodo e aumentar a absorção de... existem outros tipos de eletrodos que usam semicondutores transparentes, enfim. Não vou entrar nesse lado agora, porque essa é mais uma questão de engenharia elétrica do que de engenharia de materiais. Mas, de qualquer forma, a célula é desenhada para que a maioria dos pares elétron-buracos sejam gerados na zona de depressão. E por que isso, pessoal? Porque na zona de depressão eu tenho o campo intrínseco forte que vai puxar os elétrons para um lado e os buracos para o outro lado. Então, esse campo intrínseco, ele rompe os pares elétron-buraco, ele minimiza a chance que esses elétrons e esses buracos que foram fotogerados se aniquilem, né? Se recombinem. Né? Então, por desenho é assim. Né? Então, aqui está o desenho de um fotovoltaico básico, o lado N, o lado P, a zona de depressão, o eletrodo em forma de pente ou em forma de dedos, como diz o Kassab, né? E o contra-eletrodo. Né? Então eu quero fazer com que corrente elétrica se forme nesse circuito aqui, e que essa corrente seja fotogerada. Né? Bom, então vamos lá. A absorção óptica ela é limitada pelo material. Né? Então, por exemplo, o silício ele tem um gap de 1,1 elétron-volt, que significa que fótons com energia menor do que isso não são absorvidos. Né? Então, a gente até vai ter alguma absorção, né, de fótons com energia menor, como eu falei para vocês na última aula. Se os fótons tiverem energia bastante para levar um elétron através da barreira de junção, eu posso ter fótons com energia um pouco menor transportando elétrons através da junção. Mas essa é uma outra questão. De qualquer forma, cerca de 25% dos fótons solares têm energia inferior a 1,1 elétron-volt, então é uma perda significativa. Né? A outra questão é que a cobertura anti-reflexo não é 100% eficiente, então a gente sempre tem alguma reflexão na superfície iluminada. Outro ponto é que defeitos, sobretudo estados de superfície, defeitos de superfície, eles introduzem níveis profundos no material. Né? Ou seja, são armadilhas, como eu já discuti com vocês, níveis profundos são armadilhas de elétrons e buracos que acabam, então, matando esses elétrons e esses buracos fotogerados e, portanto, eles reduzem a eficiência do dispositivo. Outra questão é que na fabricação de células solares, então, como eu falei para vocês, as nossas células solares comerciais, a vasta maioria é feita de silício, e elas incorporam elementos tóxicos. Né? Na verdade, a fabricação de painéis de silício, por si só, elas já geram poluição. Um dos principais poluentes gerados
por esse método é chamado de tetracloreto de silício. Mas aí ele é um resíduo da geração do silício, né? Do wafer de silício para fazer as células. Ele não está ali mais na célula solar depois que ela já foi produzida, né? Contudo, a célula solar ela leva chumbo, ela com frequência leva cádmio, ela leva arsênio, que são materiais tóxicos. O cádmio, por exemplo, é cancerígeno. Reciclar essas células fotovoltaicas é muito caro. Em geral, é muito mais barato você comprar esses materiais virgens, digamos assim, do que você extraí-los dessas células velhas e reciclar, né? E células solares, elas têm uma longevidade limitada, da ordem de 20 anos, né? Então, se vocês digitarem no Google, né, resíduos tóxicos de células solares, vocês vão ver que é uma discussão acalorada, né? E é uma discussão acalorada, obviamente a gente tem que ver com bastante cuidado, porque existe aí uma indústria muito poderosa que é contrária ao uso de energias renováveis, né? Então a gente tem que ver com cuidado. Quando existem interesses poderosos em jogo, tanto para um lado quanto para o outro, a gente precisa ser cauteloso, né? Então, diversos artigos que vocês leem no Google, digitando os temas que eu mencionei para vocês, inclusive em revistas renomadas, né? Eu achei um artigo na Forbes, por exemplo, que falava que se as células solares de silício forem danificadas, elas podem sim liberar o cádmio, liberar o chumbo, liberar elementos tóxicos no ambiente. Esse trabalho aqui, que eu achei a indicação para ele num site voltado à divulgação de fotovoltaicos, então, mas pelo menos ele foi publicado numa energia científica, numa revista científica. Então esse trabalho aqui, ele argumenta que não existe isso, né? Que mesmo danificadas, os fotovoltaicos não vazam esses elementos tóxicos para o ambiente. Então, a saber, de qualquer forma, você deixar um painel solar velho num lixão, com certeza não parece ser uma boa prática, né? Então a gente precisa ter isso em mente, né? Estamos usando elementos tóxicos nos nossos fotovoltaicos e limpar esses fotovoltaicos não é economicamente interessante, né? Então, duas coisas podem ser feitas nesse caso: regulamentação governamental para que seja obrigatório um tratamento adequado para esses rejeitos, né, depois de cerca de 20 anos. Ou então, nós, da engenharia de materiais, precisamos pensar em métodos de fazer painéis solares eficientes, de baixo custo, e que não precisem desses elementos tóxicos, né? Então, aqui, continuando, pessoal, como eu falei para vocês, estados de armadilha, níveis profundos, eles são extremamente prejudiciais para o funcionamento dos fotovoltaicos, porque se você tiver um nível profundo aqui no meio do gap, né, então esse é um estado de um átomo que vai ter camada eletrônica incompleta, né? Então, tendo camada eletrônica incompleta, ele tanto pode absorver um elétron que estiver passando na banda de condução, e ele vai matar então esse elétron, impedir que esse elétron produza corrente, como ele também pode absorver um buraco que eventualmente estiver na banda de valência,
né? Então, níveis profundos, eles são prejudiciais das duas formas, né? E eles são frequentes em materiais. Em alguns casos você pode purificar o material extremamente para acabar com os níveis profundos. Em outros casos, esses níveis profundos são defeitos extensos, como discordâncias, contornos de grão. Mas, de qualquer forma, eles são um problema grande, limitando a eficiência de fotovoltaicos, né? Então, como o lado N é muito estreito, a maioria dos pares elétron-buracos são gerados na zona de depressão, onde eles são separados pelo campo intrínseco, né? Então, os elétrons vão para o lado N, né? N+, querendo dizer que a concentração de dopantes no lado N é muito maior do que a concentração de aceitadores no lado P, né? Não se confundam com N+ de carga elétrica, né? Então, os elétrons aqui vão para o lado N, os buracos vão para o lado P, né? Se vocês lembrarem que no lado P eu vou ter ali uma série de aceitadores negativos, portanto eles atraem buracos, e no lado N eu vou ter uma série de doadores positivos. Então por isso que o elétron gerado na zona de depressão vai para o lado N e o buraco gerado na zona de depressão vai para o lado P. Então, pessoal, isso gera o que a gente chama de voltagem de circuito aberto, né? Mesmo sem aplicação de um campo externo, né? A gente vai voltar nisso daqui a pouco, mas resumindo, adiantando um pouquinho para vocês, o lado N era neutro. A carga total no lado N é neutra, né? E a carga total no lado P também era neutra. Quando um elétron foi para o lado N, ele ficou com um excesso de carga negativa. E quando o buraco foi para o lado P, ele ficou com um excesso de carga positiva. Então eu gerei uma voltagem aqui, que é chamada de voltagem de circuito aberto, porque eu não tenho nenhuma voltagem externa atuando no material, é apenas uma voltagem devido à incidência de luz do material, né? Bom, os pares elétron-buraco, se eles forem criados no lado P, né, os elétrons vão migrar por difusão para a zona de depressão, né? Então, a zona de depressão tem concentração muito baixa de portadores e os elétrons vão migrar para lá. Contudo, como vocês sabem, ali no lado D, no lado P, é fatal para os elétrons, a chance deles se recombinarem com a altíssima concentração de buracos que tem ali é grande, né? Mas a gente pode estimar qual é o caminho que esse elétron consegue percorrer no lado B, no lado P, desculpem, com uma chance pequena de serem recombinados, né? Então, se o tempo médio de vida de elétrons no lado P é dado por esse tal E, e dE é o coeficiente de difusão de elétrons no lado P, né? Então eu posso estimar o comprimento médio de difusão de elétrons no lado P como sendo a raiz de 2 vezes dE vezes tal E, né? Então esse é, em média, o caminho médio livre de elétrons no lado P, né? E da mesma forma no lado N, né, gente? Então vai ter a mesma coisa. Então isso significa que pares elétron-buracos criados no lado P, que estejam a uma distância maior do que esse caminho médio livre dos elétrons da zona de depressão, eles vão ser aniquilados e não vão chegar na zona de depressão, não vão formar correntes, né? Agora, se eles forem produzidos a uma distância menor do que esse comprimento característico de
caminho médio livre de elétrons no lado P, então existe uma chance que esses elétrons gerados no lado P cheguem até a zona de depressão e gerem corrente. Né? E a mesma coisa acontece no lado N. Né? Se eu tiver um par elétron-buraco gerado no lado N, a chance desses buracos serem aniquilados pela altíssima concentração de elétrons é enorme. E se eles tiverem uma distância maior do que o caminho médio livre de buracos no lado N, eles não vão chegar na zona de depressão. Né? Agora, o lado N, a zona de depressão, o lado N é curto e a zona de depressão no lado N também é curta. Né? Isso é proposital, né? Porque no silício a mobilidade dos elétrons é muito maior que a mobilidade de buracos. Então significa que se o tempo de vida de elétrons no lado P e de buracos no lado N é parecido, como os elétrons se propagam com uma velocidade muito maior do que a dos buracos no lado N, desculpa, gente, interrupção de novo. Então vamos lá. Como os buracos eles são muito mais vagarosos para fugirem do lado N do que os elétrons para fugirem do lado P, então é interessante fazer com que a região N seja menorzinha e a região P seja maior, né? Porque os elétrons são mais rápidos para fugirem da região P e os buracos são mais lentos. Né? Então isso por construção. Agora, se eu tiver outro tipo de material em que a mobilidade do buraco seja maior do que a mobilidade do elétron, eu não preciso fazer isso, eu posso fazer ao contrário. Então eu posso fazer uma região altamente dopada tipo P e uma região com dopagem mais moderada tipo N. Né? E daí por diante. Então, pessoal, essa região aqui, composta por LH, mais o tamanho da zona de depressão, que é W, mais LE, que é o caminho médio livre dos elétrons no lado P, né? Isso tudo aqui vai me dar a área ativa do meu fotovoltaico. Né? Então aqui um gráfico mostrando que apenas as fotoexcitações que ocorrem nessa região aqui, na zona de depressão, e mais um pouquinho penetrando um comprimento de caminho médio livre de buracos e de elétrons nas regiões neutras, é que vai ser ativa do ponto de vista fotovoltaico. Então, muito bem, essa é o princípio de um fotovoltaico. Então, vamos entender um pouquinho mais o que acontece. Então, aqui na esquerda, a gente tem uma situação chamada de curto-circuito, né? Então, aqui no caso, eu não tenho nenhuma resistência, eu estou assumindo que esses fios aqui não têm resistência, né? Então, eu tenho essa junção PN sendo iluminada, eu não tenho nenhum potencial externo atuando nela, então a única corrente que existe nesse circuito é a fotocorrente. Né? Então a gente chama isso de corrente de curto-circuito. Né? Agora aqui na direita eu estou colocando uma resistência para fechar esse circuito, então eu não tenho mais um curto-circuito. Né? E agora o que acontece? Como eu falei para vocês, quando eu gero um par elétron-buraco, o elétron vai para o lado N, o buraco vai para o lado P. Então, esse desbalanço de cargas vai gerar um potencial na junção. Né? Isso é um potencial direto, né? Porque se o elétron foi para o lado N e o buraco foi para o lado P,
isso vai no sentido contrário ao potencial intrínseco que é gerado na junção. Né? Então, a gente vai ver isso direito. Então, eu gerei aqui um potencial direto, um potencial fotovoltaico direto. Então, quando um par elétron-buraco é gerado na zona de depressão, o potencial dessa zona de depressão ele vai empurrar o elétron para o lado N. Né? Olha aqui, então, o movimento do elétron é sempre contrário ao movimento, à seta do campo elétrico, né? Porque força é igual a Q vezes E, como a carga do elétron é negativa, então a força vai para cá, vai puxar os elétrons para o lado N. Né? Por outro lado, vai jogar os buracos no lado P. Né? Só que lembrem-se que a região N, o número de elétrons livres é igual ao número de doadores ionizados. Então, os elétrons têm carga negativa, os doadores têm carga positiva. Então, a região N, ela é neutra, né, gente? Ela é neutra. A carga total aqui é zero. Né? A mesma coisa no lado P. Então, no lado P, eu tenho buracos livres que têm carga positiva e eu tenho aceitadores carregados que têm carga negativa. Agora, a carga toda aqui é neutra. Então, isso daqui é neutro. Agora, quando eu gerei o par elétron-buraco, um elétron vem para cá. Opa, esse cara aqui, essa região N, não é mais neutra. Ela agora tem um excesso de carga negativa. E essa região P aqui, ela também não é mais neutra. Ela tem um excesso de carga positiva. Né? Então, olha aqui, gente, positivo desse lado, negativo desse lado, ele está indo em sentido contrário ao campo da junção PN. Né? Então, por isso que a gente diz que esse potencial fotogerado, ele é direto. Né? Então, esse desbalanço, ele reduz o campo na junção e, portanto, ele aumenta a probabilidade agora de que buracos do lado P difundam pela zona de depressão e cheguem no lado N, e da mesma forma ele aumenta a probabilidade que elétrons do lado N difundam pela zona de depressão e cheguem no lado P. Né? Então isso é simplesmente a corrente de diodo que a gente discutiu nas aulas passadas. Então vocês notem que a corrente de diodo ela acontece em sentido oposto à corrente fotogerada. Né? Então lembrando, quando o par elétron-buraco é gerado aqui, o elétron vai para o lado N, o buraco vai para o lado P. Isso gera um potencial que diminui esse potencial intrínseco da junção e, portanto, ele favorece o fluxo de buracos do lado P para o lado N e de elétrons do lado N para o lado P. Né? Então, a corrente de diodo tem sentido oposto à corrente fotogerada. E se você não aplica nenhum campo externo na sua célula solar, essas correntes vão sempre se equilibrar. Né? Então, a corrente total no sistema vai ser nula e elas vão sempre se equilibrar, vão ser sempre iguais. Né? O sistema sai de equilíbrio, o sistema quer voltar ao equilíbrio. Né? Então, se eu aplico um potencial externo no sistema, eu vou ter uma corrente, e essa corrente vai ser dada pela componente de diodo menos a componente fotovoltaica. Essa é a corrente total no sistema. Né? Então, essa corrente de diodo a gente chama de corrente de diodo ou corrente de escuro. Né? E a corrente de diodo a gente já sabe a expressão para ela, né, que a gente já deduziu. Ela varia exponencialmente com o potencial aplicado.
pode ser tanto positivo quanto negativo, o potencial aplicado. Se o potencial for reverso, então essa exponencial aqui vai para zero e essa corrente vai saturar no valor de menos IS, onde IS é dado por essa relação aqui. Então a corrente de diodo a gente já conhece. E a fotocorrente? Bom, a fotocorrente ela depende de quantos pares elétron-buraco eu vou gerar no material, né? Então isso depende do material e isso depende também da radiação que eu estou usando. Então a gente faz essa estimativa aqui, que está no livro do Rezende, mas não está no livro do Kassab, né? Então a corrente fotogerada ela vai ser dada por um produto entre a área que eu estou iluminando, a profundidade da região ativa, onde os pares elétron-buracos produzidos contam, né? Que eu mostrei para vocês ali. Então, que está associado ao caminho médio livre de elétrons e buracos, no lado P e N, respectivamente, mais a largura da zona de depressão. Esse D está relacionado a isso. E o G é a taxa de criação de pares elétron-buraco por unidade de volume e por unidade de tempo, né? Essa taxa pode ser estimada também, agora aqui é uma expressão heurística, né? Então ela é proporcional à intensidade da radiação incidente. E se eu pego a intensidade da radiação incidente e divido por H ômega, né, que é a energia de cada fóton, então eu tenho aqui uma estimativa do número de fótons que está incidindo no material, né? Então, esse fator eta, ele é chamado de eficiência quântica, então ele é um número parametrizado, né? Então ele estima a proporção de pares gerados por fóton absorvido, né? Então ele tem a ver com o coeficiente de reflexão do material, ele tem a ver com o gap do material, por exemplo, né? Então esse fator eta ele varia dependendo da frequência da radiação que está incidindo aqui no material, né? E outros fatores, enfim. E esse D está relacionado à espessura que os fótons penetram, porque afinal esse G é a taxa de criação de pares elétrons-buracos por unidade de volume, né? Então por isso que esse D entra aqui, tá? Então se a gente substituir que a potência da radiação incidente na área efetiva é I vezes A, a gente pode reescrever essa expressão em termos de potência da radiação. E aqui a gente ainda usa a expressão de velocidade de propagação de uma onda, né, que é o V lambda F, em termos de uma onda luminosa, então V é a velocidade da luz, ômega é a frequência, lambda é o comprimento de onda. Então a gente pode reescrever aquela equação nesses termos, né? Então a corrente total no fotodiodo, ela vai ser dada pela componente do diodo, né, ou corrente escura, menos a corrente fotogerada. Então a corrente fotogerada e a corrente do diodo têm sentido oposto, né? Então a gente vai ter esse tipo de gráfico aqui, gente, né? Então se vocês olharem, a primeira curva aqui é no escuro, então isso daqui simplesmente é uma curva de corrente de diodo que vocês já viram, né? Então aqui eu tenho a corrente de saturação, é muito perto de zero. Agora, quando eu ilumino o meu fotodiodo, eu vou ter curvas parecidas, né?
Ou seja, quando eu aplico um potencial direto muito grande, a componente da corrente de diodo ela fica muito grande e ela cresce exponencialmente, né? Independente da luz que eu estou aplicando, que eu estou incidindo no material. Quando o potencial é reverso, a corrente satura, mas vocês notem que ela satura num valor superior ao que ela saturaria no escuro, como é de se esperar, né? Então, aqui nesse caso, a corrente de saturação ela tem a componente da corrente que é fotogerada. E quanto maior for a intensidade de luz incidente no material, maior vai ser essa corrente, né? Então esse gráfico aqui ele se assemelha à corrente do diodo, só que ela é deslocada para baixo. Bom, a gente nota aqui dois pontos importantes, né? Então eu tenho um ponto aqui em que a voltagem resultante no circuito é nula, né? Então, nesse ponto em que a voltagem é nula, nesse gráfico aqui, eu tenho uma corrente de 100 mA para essa intensidade luminosa de 400 watts por metro quadrado, e eu tenho menos 200 mA para essa intensidade de radiação de 800 watts por metro quadrado, né? Então, nesse caso, a fotocorrente, a gente diz que é uma corrente de curto-circuito, né? Porque o potencial aplicado aqui no sistema é zero. Né? Bom, eu ainda tenho a situação em que a corrente resultante no meu fotodiodo é nula, que é esse ponto aqui, né? Então, nesse ponto, o que significa é que a corrente de diodo ela se equilibra exatamente à corrente fotovoltaica, né? Então, nesse caso, a gente diz que a luz absorvida ela dá origem a uma voltagem, como eu falei para vocês, que induz a corrente de diodo, né? Então, eu não tenho nenhum potencial externo atuando no sistema. O único potencial no sistema é devido à migração de elétrons para o lado N e de buracos para o lado P, de elétrons e buracos que foram fotogerados, né? Então, essa migração de elétrons para o lado N e de buracos para o lado P gera um potencial que, por sua vez, gera uma corrente de diodo que vai ser exatamente igual a corrente fotovoltaica. Então, nesse caso, a gente diz que é uma voltagem de circuito aberto, né? No sentido de que não tem potencial externo atuando no sistema, né? Então, esse potencial de circuito aberto ele pode ser estimado, é só inverter aqui a equação do diodo, né? Levando em consideração que, nesse caso, a corrente de diodo é igual à corrente fotovoltaica. Então, o potencial de circuito aberto, aqui em inglês, né, open circuit, ele vai ser dado por essa expressão aqui. Bom, então, pessoal, vocês veem que existem diferentes regimes para usar um fotodiodo, dependendo da intensidade do potencial que eu estou aplicando nesse fotodiodo, né? Então, nessa região aqui, em que eu tenho o potencial reverso, a gente chama de modo fotocondutivo, e a gente já vai ver isso porque modo fotocondutivo ou modo fotodetector, né? E quando eu tenho um potencial direto com corrente negativa, a gente chama isso de modo fotovoltaico, né? Então, se eu pegar essa região aqui, vocês vão falar, mas a corrente aqui é maior, professor. Ela é maior, mas a corrente de diodo está dominando a corrente fotogerada, né? Então,
não estou tendo ganho nenhum, né? Já que a corrente de diodo é oposta à corrente fotogerada, eu não estou gerando energia aqui a partir de luz solar. Ao contrário, eu estou gastando energia. Né? Então, não faz sentido isso. A minha ideia é produzir corrente elétrica a partir de radiação solar. Né? Esse é o meu propósito aqui. Então, essa região aqui de corrente positiva, ela não me interessa de um ponto de vista fotovoltaico. Então, agora a questão é em que valor que é mais conveniente operar esse fotovoltaico para produzir corrente elétrica. Né? Então, se a gente pega essa região aqui, em que a corrente é negativa, né? Em que a corrente é negativa, mas o potencial ainda é direto, a gente vai ter essa curva de corrente em função do potencial. Né? Então, se eu associar o meu fotodiodo a uma resistência, para qualquer... Ela vai ter, então, a resistência vai estar sobre o mesmo potencial, a mesma corrente que tem o fotodiodo. Então, a gente pode pegar qualquer ponto dessa curva aqui e traçar uma reta que vai ser dada simplesmente pela lei de Ohm. Né? Então, a lei de Ohm, U é igual a RI. Então, em qualquer ponto dessa curva aqui, eu vou ter um valor de corrente versus potencial aplicado. E eu posso traçar, então, essa reta aqui, que é chamada de reta de carga dessa resistência auxiliar aqui. Então, a gente sabe que a potência elétrica ela é dada pelo produto do potencial vezes a corrente. Né? Então, a potência elétrica de um fotovoltaico ela vai ser máxima quando essa área aqui for máxima. Né? Então, a área dessa curva aqui for máxima. Né? Então, esse ponto de operação ele vai ser determinado de forma que a área dessa curva aqui seja máxima. Né? Então, onde é que vai estar o ponto de operação? Vai ser aqui? Não, claramente aqui não. A área que vai estar embaixo da minha curva vai ser muito menor do que aqui. Né? Se eu pegar aqui, também, analogamente, vocês podem ver que a área vai ser menor. Então, a potência fotogerada vai ser menor. Né? Então, a gente quer determinar esse ponto ótimo, ou ponto de operação do circuito fotovoltaico. Então, a gente compara a potência máxima possível no fotovoltaico com a potência efetiva que eu vou ter nele. Né? Então, aqui se a gente olhar esse gráfico, né, a corrente máxima que eu posso gerar numa célula solar, no modo fotocondutivo, é a corrente de curto-circuito, que é essa aqui. Né, que é o ponto em que o potencial é zero e que a corrente de curto-circuito é igual à corrente fotovoltaica. Então, essa é a corrente máxima. Tá? E qual é o potencial máximo num fotovoltaico operando no modo fotovoltaico? Né? Então, o potencial máximo aqui dessa curva é esse ponto aqui, que é o potencial de curto-circuito. Né? Então, pessoal, vocês notem que o potencial de curto-circuito, a corrente é zero, e na corrente de curto-circuito, o potencial de circuito aberto, a corrente é zero, e na corrente de curto-circuito, o potencial é zero. Mas isso não interessa, eu vou multiplicar esses dois para levar em consideração aqui, medir a eficiência máxima do meu fotovoltaico. Tá? Então, é só uma maneira de eu medir eficiência. Eu podia pensar em outras maneiras, mas essa é a que se convencionou fazer, multiplicando, então, a potência de circuito aberto com a corrente de curto-circuito. Né? E eu vou, então, pegar
o ponto de operação e eu vou multiplicar então o potencial efetivo que tem no meu fotodiodo e a corrente efetiva que tem no meu fotodiodo nesse ponto P. Né? Então, olhando nesse gráfico aqui, essa corrente aqui vai ser da ordem de 1,48, né? E esse potencial aqui vai ser da ordem de 0,58. Né? Então, dividir essa multiplicação pela corrente de curto-circuito e o potencial de circuito aberto, isso vai me dar uma estimativa da eficiência teórica dessa célula solar. Isso é chamado de filling factor, ou fator de preenchimento da célula solar. Então, quanto maior ele for, mais eficiente a sua célula solar vai ser. Né? Então, aqui um exemplo. Considere a célula solar da página anterior associada a uma resistência de 3 ohms. Né? Essa célula tem uma área de 3 por 3 centímetros e é iluminada com luz de intensidade de 700 watts por metro quadrado. Encontre a corrente e a voltagem do circuito. Descubra a potência entregue na resistência associada e a eficiência da célula solar nesse circuito e o fator de preenchimento da célula solar. Né? Então, de novo, a gente olhando lá para aquele gráfico, a gente consegue extrair que no ponto de operação a corrente é de 157 mA e a voltagem é de 0,475 volts. Né? Ele deu ali para a gente. Né? Então, a potência que vai ser produzida por esse produto de corrente versus voltagem vai ser essa, de 74,6 miliwatts. Né? Então, a gente também pode calcular a potência da luminosidade nesse material. Né? Então, a intensidade da luminosidade é 700 watts por metros quadrados e a área que é iluminada é de 0,03 metro. Né? Isso ao quadrado, multiplicando. Então, eu vou ter que a potência da luminosidade é de 0,63 watts. Né? Então, a eficiência dessa célula dessa célula voltaica é de cerca de 11,8 volts. Né? Ou seja, bem baixa, né, gente? Bem baixa. Mas, por outro lado, é de graça. Né? Se vocês pegarem qualquer outra fonte de geração de energia que a gente tem, seja térmica através da queima de carvão, seja hidrelétrica, seja nuclear, a eficiência não é 100% também. Né? Então, tem que ter isso em mente, né? Quando alguém criticar que a eficiência de um fotovoltaico é baixa, você fala, olha, qualquer forma de produzir energia tem eficiência limitada. Mas tudo bem, a eficiência dos fotovoltaicos modernos é bem maior do que essa aqui, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas aqui eu só queria estimar para vocês como é que a gente consegue medir isso, né? Calcular isso, a eficiência. Bom, então o fator de preenchimento desse fotovoltaico, né, que vai ser dado por esse produto IV, né, que a gente já sabe que é 74,6 milivolts, e a corrente de curto-circuito vezes o potencial de circuito aberto. Então, o fator de preenchimento aqui é de 72%. Né? Então, isso me dá uma medida de quanto eu estou perdendo, né? Quanto daquela área, daquele retângulo que eu desenhei, deixa de preencher da área da curva I versus V
de verdade. Né? Bom, esse exemplo aqui eu tirei do livro do Casap, e o livro do Casap ele não explicita a equação para estimar a fotocorrente. Né? A gente extraiu a fotocorrente do gráfico. No livro do Rezende ele escreve essa expressão, e eu já mostrei para vocês. Então a fotocorrente está relacionada à taxa de geração de pares elétron-buraco, a profundidade da região ativa no fotodiodo e a área de iluminação. Né? Contudo, o enunciado aqui não deu para a gente a frequência da radiação, nem o fator de eficiência quântica. O fator de eficiência quântica a gente pode chutar, né? Ele costuma ficar em torno de 0,8 a 0,9, depende do material e da radiação, mas de qualquer forma, só para conectar para vocês o que eu mostrei antes com esse exercício aqui, tá bom? E a corrente do diodo é dada por essa expressão aqui. Bom, outro exemplo aqui. Uma célula solar sob iluminação de 500 watts por metro quadrado tem uma corrente de curto-circuito de 150 mA e voltagem de circuito aberto de 0,53 volts. Qual é a corrente de curto-circuito e a voltagem de circuito aberto quando a intensidade da luz é dobrada? Assuma que a eficiência quântica é 1.5. Tá, aqui no caso, então, pessoal, bom, o livro do Casap, ele inclui na equação de diodo um termo eta de eficiência, para levar em consideração que a própria corrente de diodo depende da corrente fotogerada. Né? Então tomem cuidado que esse eta aqui que o Casap usa não é o mesmo eta que o Rezende usou ali para eficiência quântica na geração de pares elétrons-buracos. Né? Então a gente poderia aqui, em princípio, ignorar esse termo eta que o Casap coloca aqui nessa equação. Tá? Não vem ao caso isso agora, né? O importante é que, como eu mencionei para vocês, se a gente pega a situação de curto-circuito, em que a corrente fotogerada é igual à corrente de diodo, a gente pode inverter essa equação para obter qual seria o potencial de circuito aberto numa célula fotovoltaica. Né? Bom, aqui ele dá a fotocorrente por uma expressão também diferente da do Rezende. Ele coloca uma constante multiplicativa pela intensidade. Então, no livro do Rezende, ele deduz a expressão para essa constante multiplicativa kappa. Né? Então, tudo bem. Bom, então aqui ele está falando que a uma dada temperatura, né, a variação no potencial de circuito aberto, para essas duas situações em que eu estou variando a luminosidade, eu estou dobrando a luminosidade, então ela vai poder ser obtida por essa expressão aqui, né, que se a gente calcular vai dar 300 miliamperes, né? Então essa é a variação da corrente de curto-circuito. Desculpa, é a corrente de curto-circuito quando eu dobrei a intensidade, não é a variação. Né? De novo, a voltagem de circuito aberto. Então, a corrente de curto-circuito passou de 150 mA para 300 mA, e a voltagem de circuito aberto passou de 0,53 volts para 0,557 volts. Né?
Então, você tem uma variação pequena na voltagem de circuito aberto, mas você dobrou a fotocorrente, né? A fotocorrente de curto-circuito. Muito bem. Então é isso, gente. Se a gente ignorasse esse eta aqui, os resultados não seriam muito diferentes, né? Muito bem. Então, sobre fotovoltaicos, isso é o grosso da história, né, gente? Eu vou voltar um pouquinho nisso daqui a pouco, mas antes de voltar nisso, então, vamos falar de fotodetectores. Eu mostrei para vocês que um fotodiodo, ele tem uma região de operação que a gente chamou de fotovoltaica e uma região de operação que a gente chama de fotocondutiva, né? Então, o que são fotodetectores? Então, são dispositivos que convertem luminosidade ou variação de luminosidade em um sinal elétrico. Então, um exemplo disso são sensores de luminosidade que existem para iluminação pública, né? Então, não tem... quando eu era moleque, eu pensava que quando escurecia, alguém ligava uma chave lá na prefeitura para acender todas as luzes dos postes. Não é verdade, né? Então, hoje em dia, esses sensores de luminosidade já são comuns até nas casas das pessoas. Então, tem uma luzinha de segurança que funciona acoplada a um sensor de luminosidade. Quando escurece, aquela luz acende automaticamente, né? E quando o dia nasce de novo, ela apaga. Então, controle do obturador de uma câmera. Então, se o obturador da câmera vai ficar muito aberto ou muito fechado, depende da luminosidade ambiente, e isso é determinado por um sensor de luminosidade, né? Detectores de radiação, como eu já comentei com vocês em outras aulas, então, para fim de segurança nacional. Então, se você quer identificar se em containers que vêm de navios, então imaginem a quantidade de containers que tem no Porto de Santos, né? Para você abrir um por um e ver se algum deles possui algum material perigoso, né? Algum material radioativo. Ao invés disso, você passa por lá com um detector para tentar verificar se algum deles possui, né? Ou então detectores de raio-x, que são usados tanto em aplicações médicas como em astrofísica, né? Então, a análise de emissões de raio-x do espaço. Radioastronomia, como se diz, né? Então, são aparelhos extremamente úteis, né? E aplicados em uma diversidade muito grande de fins, né? Então, nesse caso, eu não quero necessariamente gerar uma fotocorrente intensa que vai gerar uma potência luminosa intensa. Nesse caso, o que eu quero é utilizar radiação, né? Seja na forma luminosa ou não. Pode ser também radiação de raios X ou radiação gama, que é mais energética ainda, no caso de materiais radioativos. Então eu quero que essa variação na corrente, na luminosidade, gere uma variação na corrente ou no potencial de um circuito que eu possa detectar ou medir com precisão, né? Um ponto importante é que eu preciso separar, para esse fim, a corrente que é gerada pela luz da corrente que é gerada por outros fenômenos no dispositivo, né? Então, por exemplo, excitação térmica, né, ou defeitos no material. Então, um semicondutor a 0 Kelvin, se ele for perfeito, ele não vai ter corrente nenhuma, né, porque a banda de condução está vazia e a banda de valência está completamente preenchida. Se eu tiver uma temperatura diferente de 0 Kelvin, aí o meu semicondutor tem uma corrente elétrica que é pequena. Agora, se esse semicondutor tiver impurezas ou defeitos, aí a corrente já fica um pouco maior, né? Então, essa corrente, ela não me ajuda em aplicações de fotodetectores, porque ela não é gerada pela luz. Essa corrente atrapalha, né?
Então, num fotodetector, eu quero só corrente que for gerada pela luz. Né? Então, corrente que não é gerada pela luz, nesse caso, a gente chama de corrente de escuro, ou com frequência vocês vão ver o termo leakage current, né, que em português a gente chama de corrente de fuga. Né? Corrente de fuga, então, em português quer dizer muitas coisas, acho que em inglês também. Se você tiver um curto-circuito ou um circuito que estiver mal isolado, a gente também chama isso de corrente de fuga. Né? Mas eu sei que no caso de fotodetectores, corrente de fuga também é usada para essa corrente indesejada que não tem origem luminosa, né? Não tem origem fotovoltaica. Né? Então o problema dessa corrente é que ela reduz a sensibilidade do detector. Né? Então, se você tiver uma variação muito pequenininha na condutividade por causa da luz, e essa variação pequenininha for mascarada por uma corrente térmica de fundo, você nem vai detectar aquilo. Né? Então, por isso, esse é um grande problema em fotodetectores, é a existência da corrente de escuro. Né? Então, em fotovoltaicos, se eu tiver portadores livres, intrínsecos ou por doadores rasos, isso não é um problema. Mas em fotodetectores é. Então, relembrando o gráfico que eu mostrei para vocês, alguns slides atrás, e na aula anterior, eu mencionei para vocês esses fotodetectores Schottky. Né? Então, eles operam com potencial reverso. Né? Então, por que potencial reverso? Porque eu quero que a corrente seja muito baixa, para que eu possa detectar variações nessa corrente com alto grau de precisão. E tem outro efeito do potencial reverso, é que como o potencial reverso é muito grande, então ele vai acelerar os elétrons e os buracos de maneira mais intensa. Né? Então esses elétrons e buracos vão se mover mais rapidamente e, portanto, a sensibilidade e a acurácia do meu fotodetector fica maior. O tempo de resposta dele é maior. Então são dois motivos pelos quais os meus fotodetectores eles funcionam aqui nessa região de potencial reverso. Né? Se você continuar aumentando o potencial reverso, chega uma hora que o material pode quebrar, né? Tanto pelo efeito Zener, que a gente já discutiu aulas atrás. Então o efeito Zener é quando o potencial reverso é tão alto na zona de depressão, que você começa a arrebentar as ligações covalentes entre os átomos. Né? Esse é o efeito Zener. E o efeito de avalanche é quando os elétrons têm velocidade tão grande que eles começam a arrancar outros elétrons de ligações químicas. Então a corrente aumenta muito. Vocês estão vendo aqui que na região de quebra, voltagem de quebra, a minha corrente está ficando grande de novo. Então é tanto pelo efeito Zener quanto pelo efeito avalanche. Existem detectores que são feitos para funcionarem no regime de avalanche. Tá? Aí você tem que tomar cuidados para não romper as ligações do material. Mas essa é uma outra questão. Bom, então a gente já viu que a corrente fotogerada num fotodiodo é proporcional ao número de pares elétrons-buracos produzidos pela radiação de intensidade I0 por unidade de volume e por unidade de tempo. Então essas expressões aqui a gente já viu. A corrente e G é a taxa de geração de pares elétrons-buracos no material. Como elétrons e buracos são criados juntos e também são aniquilados juntos, o tempo de recombinação dos pares elétron-buracos é uma propriedade importante para a gente aqui. Né? Mas a variação na concentração de elétrons livres e de buracos livres vai ser igual, porque eles são criados em pares e eles são destruídos em pares.
né? Então, essa variação ela vai estar relacionada à taxa de geração, né, multiplicada pelo tempo de vida. Né? O inverso do tempo de vida é a taxa de destruição de pares elétron-buraco. Né? Então, esse produto aqui vai ser constante. Né? Então, a gente pode estimar a taxa na variação da concentração de elétrons e buracos livres no material. Vejam bem, aqui eu tenho variação na concentração de buracos e variação na concentração de elétrons. Tá? Então ela vai ser dada por esse produto, que é o G, multiplicado pelo tal, que é o tempo de vida desses pares, elétrons, buracos. Então, pessoal, a condutividade, a gente sabe que é E vezes N vezes μ, e E vezes P, que é a concentração de buracos, vezes μ. Então, a variação na condutividade vai ser dada por essa expressão aqui, né, onde eu estou considerando que a mobilidade dos elétrons e dos buracos se mantém, e o que muda é só a concentração de elétrons livres e a concentração de buracos livres. Né? Então, substituindo a expressão que a gente escreveu no slide anterior, para variação na concentração de elétrons e de buracos, a gente vai ter essa expressãozinha aqui. Né? Então, se eu pego um fotodetector com essa geometria aqui, né? L é o comprimento, D é a espessura, B é a largura, eu posso estimar, então, a variação na corrente, né? Se o potencial aqui, se o campo nesse fotodetector é V sobre L, né? E a densidade de corrente é dada pela lei de Ohm, a gente pode escrever que a variação na corrente elétrica, então, é B vezes D sobre L, onde B vezes D é a área, L é a profundidade, né? Então, multiplicado por essa expressão aqui, onde simplesmente eu usei a primeira lei de Ohm. Né? Então, ΔJ seria delta sigma vezes E. Então, vai me dar essa expressão aqui. Né? Então, essa expressão é a variação de corrente elétrica num fotodetector em função da geração de pares elétron-buraco nesse material. E V é o potencial externo que eu estou aplicando para que esse fotodetector opere no modo reverso. Né? Então, a gente pode definir ganho da fotocondutividade. E esse ganho é definido como a razão entre a variação da condutividade elétrica devido à luz, né, e a fotocorrente, que é gerada no fotodetector. Né? Só que a fotocorrente ela é proporcional ao número de pares elétrons-buracos criados no volume ativo do dispositivo. Então, o volume do dispositivo é simplesmente o produto das dimensões dele, que é B vezes D vezes L. Né? Então, se eu escrever aquele ΔI que a gente escreveu no slide anterior, né, dividido pela carga do elétron, isso daqui então vai me dar o número de elétrons produzido por unidade de tempo naquele volume do meu fotodetector. Né? Então, substituindo a expressão que a gente obteve para o ΔI, a gente vai chegar nessa expressão aqui para o ganho. Né? Então, o ganho me dá uma estimativa da eficiência do meu fotodetector. Né? Então, quanto maior for a tensão aplicada, maior vai ser o ganho do meu fotodetector. E quanto menor for o tamanho do meu fotodetector, também maior vai ser o ganho. Né? Só que cuidado, gente. Então vocês falam, então quanto maior for a voltagem, melhor para funcionar o meu fotodetector? Não é bem assim. Em primeiro lugar, que para você aplicar uma voltagem grande, você precisa consumir energia elétrica, né? Então isso tem um gasto operacional. Então você não quer aumentar isso além do necessário. Né? Por outro lado, se você reduz a dimensão do material do fotodetector, você aumenta as correntes de fuga e você piora a precisão do seu fotodetector. Então,
equilibrar essas coisas todas, não é fácil, né? Mais uma coisa, se a gente aumenta o tempo de recombinação dos pares elétron-buraco, eu também aumento o ganho do meu fotodetector. Uma maneira de aumentar o tempo de recombinação de pares elétron-buraco é você colocando níveis profundos. Então vejam só, talvez muitos alunos tenham a impressão de quando eu falo de níveis profundos, que são níveis de armadilha, que eles são sempre prejudiciais ao funcionamento de qualquer dispositivo eletrônico. Agora, aqui para essa aplicação, se você tiver níveis profundos em quantidades moderadas, eles vão aumentar o tempo de recombinação do par elétron-buraco, né? Então vão melhorar o ganho do meu fotodetector. Se você colocar níveis de armadilha demais, você vai acabar reduzindo a mobilidade dos elétrons e buracos. Então isso também não é bom, né? Então tem um equilíbrio aqui, né? Bom, aqui no caso, então, quando eu for escrever o meu G, aquele termo de eficiência quântica que a gente mostrou, aquele eta, ele está relacionado ao gap do material, né? Então, se você tem um material de gap largo, ele absorve menos luz, né? Ou ele absorve só luz que seja mais energética, né? Por outro lado, se você pega um material com gap pequeno, como é o caso do germânio, você vai ter muita corrente de escuro no germânio, porque vai ter muito elétron e buraco sendo excitado termicamente, né? Então, essa corrente de escuro, ela é ruído, ela não é boa para o meu fotodetector, e, portanto, eu quero me livrar dela na medida do possível, né? Por outro lado, o germânio ele tem outras vantagens para um fotodetector. A mobilidade de elétrons e buracos no germânio é bem alta, né? Existem outras questões que fazem o germânio útil, então por isso ele é usado em aplicações de fotodetectores. Só que para ele funcionar, ele precisa ser resfriado a temperaturas muito baixas, né? Então, quando eu estava fazendo o meu pós-doutorado em Livermore, nos Estados Unidos, tinha um grupo que desenvolveu um detector de raio-x para ser mandado num satélite que foi para Mercúrio, né? Então, eles queriam fazer ali medições de raios-x naquela região para propósitos astronômicos, como eu falei para vocês. Só que aí, então, eles precisavam resfriar esse germânio a temperaturas muito baixas para que ele funcionasse bem, né? Aí tinha um outro problema que chegando ali no espaço, né, e perto de Mercúrio, então a intensidade da radiação era muito alta e o germânio deles acabava se amorfizando. Então, eles fizeram uma câmera de annealing dentro do satélite que permitia que eles esquentassem o germânio para que ele recuperasse a cristalinidade dele. Então vejam só, né, pessoal, como o ser humano é engenhoso, como os cientistas são engenhosos para resolverem problemas. Muito bem. Então, terminando a aula de hoje, pessoal, eu queria mostrar esse gráfico para vocês, que é do NREL, é outro laboratório nacional lá dos Estados Unidos, o National Laboratory of Renewable Energy, que fica no Colorado. Então, todo ano eles lançam essa tabela mostrando a eficiência de diferentes tipos de células fotovoltaicas, né? Então, se vocês olharem aqui, as células fotovoltaicas de maior eficiência já estão chegando aqui perto de 50%, né? Então, essas aqui são células de multijunção, né? Então, na verdade, o que eles fazem são colocar diversos filmes de diferentes materiais para fazer a absorção fotovoltaica, a célula fotovoltaica. Então, essas células são extremamente caras, né? Elas não são células comerciais, né?
Se vocês olharem, existem outros tipos aqui de fotovoltaicos, né? Então, células fotovoltaicas de arseneto de galho tem uma eficiência muito boa também, mas o arseneto de galho é um material caro, como eu falei para vocês, então a eficiência dessas está por aqui, nessa região de 30%. Se a gente pega as melhores células fotovoltaicas de silício, que são essas curvas azuis aqui, então a gente está aqui hoje em dia perto de 27% nessa região, né? Existem ainda as chamadas tecnologias de filme fino, então costumavam ser uma aposta, né? CIGS, então essa aqui são materiais que são formados de cádmio, índio, galho e enxofre, né? Então aqui é telureto de cádmio, outro material extremamente tóxico e caro. Então, hoje em dia, a performance desses materiais aqui está significativamente abaixo das células de silício, mesmo as células de silício cristalinas, né? Então, se vocês pegar aqui, se vocês olharem tecnologias emergentes de fotovoltaico, então a gente tem os fotovoltaicos sensitizados com corantes. Então, nesse caso, tenta-se colocar na superfície de semicondutores moléculas ou substâncias que melhoram a absorção óptica desses materiais, né? Então, a gente tem aqui muitos tipos de pontos quânticos. Então, de novo, é uma tecnologia na qual se começou a apostar, vocês veem, começou aqui em 2010, né? E não evoluiu como se esperava. Células orgânicas de diversos tipos estão aqui, né? Então, uma pesquisa que começou aí por volta do ano 2000 e também não evoluiu a contento, né? Se vocês pegam aqui os pontos quânticos, tá aqui, aqui as células sensitizadas com corantes, não foi para frente, né? Mas se vocês olharem aqui, a gente vê, dentre essas tecnologias emergentes, esses círculos aqui vermelhos preenchidos de amarelo, materiais que têm atualmente um desempenho comparável a das células de silício, né? Células de silício ou de cristal single crystal ou de silício, de heteroestruturas de silício, né? Então, imagino que alguns de vocês já tenham ouvido falar de perovskitas, né? Se você pega essas perovskitas, então, tandem, em que você junta uma célula de silício com uma perovskita, a performance delas, então, já está chegando aqui perto de 30%. Né? E o que são essas perovskitas? Bom, se vocês olharem aqui, a pesquisa nelas começou aqui em torno de 2010, né? E eles já saíram aqui de um patamar perto de 14%. Né? E hoje em dia já estão aqui num patamar que vai de 26% até perto de 30%. Né? Então, bastante competitivo com o silício. Né? E aí a questão é, por que perovskitas? Por que não silício? Por que as perovskitas? Então, antes de mais nada, o que é uma perovskita? A perovskita vocês talvez já tenham visto no curso de materiais e suas propriedades. Nada mais é perovskita, nada mais é do que um termo para descrever uma estrutura cristalina. Né? Então, essa estrutura cristalina, cúbica ou romboédrica, enfim, ou ortogonal, mas são estruturas do tipo ABX3.
E a primeira perovskita identificada foi identificada ali numa região dos Urais, na Rússia, que eram terras do conde Perovsky, e por isso receberam esse nome de perovskitas. Então, nessa estrutura, A e B são cátions e X são ânions. Né? Então, a primeira perovskita, a perovskita original, foi esse óxido de titânio e de cálcio. E existem diversos outros materiais que têm uma estrutura cristalina análoga a essa. Né? Existem ainda antiperovskitas, né? E nesse caso A e B são ânions e X são cátions. Mas a estrutura continua parecida com essa, esses octaedros de X. Né? No centro desses octaedros a gente tem os cátions B, e no centro da estrutura a gente tem o cátion A. Né? Então, aqui a variedade de perovskitas, né? Muitas perovskitas, o titanato de bário, vocês já devem ter ouvido falar no curso de materiais e suas propriedades, por exemplo, ele é citado. Esse ferreto de bismuto, talvez também já tenham ouvido falar. A ferrita de bismuto, desculpem. Então, tem diferentes aplicações e diferentes propriedades. Então, o interesse desses materiais é por causa dessa vasta gama de aplicações. Esse gráfico aqui eu tirei do trabalho de graduação do Bruno Focácio, que foi aluno da Materiais e fez trilha comigo. Talvez alguns de vocês conheçam o Bruno. Bom, pessoal, mas os cientistas descobriram que existem maneiras de você fazer perovskitas híbridas. Né? Então, você substitui esse cátion central da perovskita por uma molécula orgânica. Né? E existe, então, uma variedade enorme de moléculas orgânicas que você consegue incorporar na estrutura de uma perovskita. Né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Né? E a vantagem de fazer isso é que, bom, se a gente já tinha uma grande variedade de propriedades nas perovskitas inorgânicas, podendo fazer perovskitas híbridas, a variedade de propriedades que a gente consegue é muito maior. Ela cresceu enormemente. Né? Então, você tem um campo muito grande para experimentar com perovskitas. O processamento delas, elas podem ser feitas por diversas técnicas, né, que são relativamente simples e baratas de sintetizar. Então, assim, para você fazer um wafer de silício, isso não é fácil, você precisa de um laboratório caro. Né? Que eu saiba, a gente não tem nenhum colega na UFABC que seja capaz de fazer um wafer de silício. Mas nós temos alguns grupos na UFABC que fazem perovskitas, que sintetizam perovskitas. Então a síntese delas não é difícil e é barata. Né? Para você fazer o silício, é barato porque você tem larga escala e você tem um uso enorme para o silício. Agora, comprar aquelas máquinas é caro. Né? Não é barata. Então essas são algumas vantagens dessas perovskitas híbridas, que têm aquelas propriedades fotovoltaicas muito boas, como eu mostrei para vocês. Né? Então a melhor performance de uma perovskita, da última vez que eu olhei com cuidado para isso, era essa aqui, a perovskita híbrida, o haleto de metilamônio de chumbo. Né? Então, você tem esse metilamônio, que é CH3NH3. Você tem chumbo como sendo o cátion B, né? E aqui você tem iodo, formando esses octaedros na estrutura. Né? Então, até o momento, essa é a perovskita de melhor performance. É um campo do conhecimento evoluindo muito rápido,
possível que essa minha informação não seja mais tão precisa, mas ela tem um porém, e sempre tem um porém, né? E o porém é que essas perovskitas híbridas, elas são altamente instáveis. Ou seja, você expõe elas à umidade, chuva, temperatura, né? Então um painel solar ali, ele chega sem grande dificuldade a 100 graus Celsius, ou altos níveis de radiação ultravioleta, de novo painel solar, e ela se degrada, ela se deteriora, né? Então, existem técnicas de engenharia para tentar prevenir isso, para você encapsular a sua perovskita para que ela não absorva umidade, enfim. Mas continua sendo um problema, principalmente temperatura e radiação ultravioleta, né? Elas duram algumas semanas, em alguns casos elas podem durar alguns poucos meses, mas não muito mais do que isso. E ninguém entende muito bem por que isso acontece, tá bom, gente? Existem hipóteses, né? E o nosso grupo, o Bruno levantou algumas hipóteses no trabalho dele, mas isso ainda é uma questão em aberto. Outro problema grande é que as perovskitas que funcionam melhor até agora, elas têm chumbo na composição delas e o chumbo é tóxico, né? Então vocês vão falar para mim, professor, mas você falou que os fotovoltaicos de silício também têm chumbo. É verdade. Só que, como eu falei para vocês, existem argumentos de que o chumbo dos fotovoltaicos de silício ele não escapa para o ambiente facilmente, mesmo que a célula se quebre. No caso das perovskitas, isso não é verdade, né? Então, elas se degradam e o chumbo vai embora, né? Então, duas grandes linhas de pesquisa aqui nas perovskitas híbridas é estabilizar o material e substituir os componentes tóxicos dele sem prejudicar a sua performance, né? Então, é isso. Se algum de vocês estiver interessado em mergulhar um pouco mais nessa questão, para um TG, para um mestrado, para um IC, enfim, me procurem. É um tema muito interessante. Então é isso, pessoal. Isso é o que eu queria falar na aula de hoje para vocês, sobre fotovoltaicos, sobre fotodetectores. A gente recomeça semana que vem, eu vou discutir os seminários de vocês e vamos então discutir os LEDs, os transistores, as heteroestruturas e depois a gente vai passar para a última parte do curso, que são os materiais magnéticos e os dispositivos de gravação magnética, os HDs, tá bom? Então é isso. Se tiverem dúvidas, me procurem. Não deixem de ler o livro, mesmo que seja uma leitura meio vertical, tá? E é isso aí, gente. Bom fim de semana para vocês e até semana que vem.